A paz do Senhor, estrelas. Hebreus 11. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Vamos ler aqui alguns versículos que nos falam sobre fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos pela a palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé nós não alcançamos nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia que nós temos fé, mas para termos fé, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar. Quantos querem o resultado das suas provações, o resultado das suas guerras, a vitória sobre as suas batalhas, mas não oram e não jejuam? E isto se aplica a mim também, porque uma vez saindo da presença do Senhor, nós voltamos para o mundo, mexer, comer, se deliciar nas bolotas de Satanás, né? Comer o próprio vômito. Então aqui a palavra vai dizer no versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é o que nos dá embasamento para aquilo que nós não vemos, para aquilo de algo que nós estamos esperando receber do Senhor. Para que nós recebemos algo, Deus precisa ver a nossa fé. A fé é o aroma que sobe até Deus e conquista o coração do Senhor, mostrando a Ele que nós acreditamos nos feitos que Ele nos faz ou nos fará. Ou seja, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ah, missionária, mas se nós oramos e temos fé, por que Deus não vai fazer? Vai fazer sim. Por quê? Porque você tem fé. E a fé é o tempero e é o argumento, é o embasamento do que nós precisamos para buscar a Deus. Buscando a Deus, assim temos certeza que em algum momento Ele vai nos atender. Não se esquecendo que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fosse um ano. E a palavra do Senhor, ela nos deixa clara que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Nós entendemos que não é somente um mundo, existem vários mundos, né? Já vamos deixar aqui claro que existe o mundo físico e o mundo espiritual, que você sabe que as grandes conquistas que nós conquistamos, primeiramente, ela como é que eu posso usar a palavra? Se realiza no mundo espiritual, ou seja, pela fé, você entendeu e viu que tem um espírito maligno agindo na sua casa, para que você não alcance determinadas coisas que você quer que seja materializada no mundo físico, ou seja, você está aqui no mundo físico, mas no espaço sideral existe um principado que está agindo na sua vida esta
física. E no mundo espiritual, o que acontece, missionária? Você entra em guerra. Guerras estas que Satanás usa os funcionários dele, os trabalhadores dele, para que eles impeçam a sua vitória de chegar na sua mão. Por quê? Porque se você é um crente que ora, você está buscando. Se você ainda não recebeu a sua bênção, é porque algo está impedindo. Porque se você está procurando brechas e você está com as brechas todas fechadas, a sua bênção tem que chegar. Se você é um crente confesso, se você já confessou a sua fé, você é um cristão. Você não somente crê no Senhor, você é um cristão. Por quê, missionária? Porque Satanás, ele também crê. Veja bem que ele não é um cristão. Ele até já viveu lá em cima. Nós estamos falando de Lúcifer. Vamos citar aqui o maioral como exemplo. Ele até já viveu lá no céu. Então lá ele era, ou seja, um cristão, né? Ele era ali o que andava do lado. Ele regia a música. Vamos usar ele como exemplo. Então, ele via e vivia tudo o que tem lá no céu, né, na Nova Jerusalém, nos esperando. Pela fé, eu e você acreditamos que iremos subir, iremos alcançar a coroa da justiça. Estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Ou seja, pela fé, porque nós não estamos vendo. É pela fé, é pela palavra que aqui está escrita. Nós entendemos que iremos, você já vai entender, que iremos chegar no céu. Então você precisa continuar fazendo a coisa certa, buscando ao Senhor no mundo físico. Pela fé você recebe que as bênçãos do Senhor, mas em alguns momentos você entra em batalha, porque aquela bênção específica, aquela causa na justiça, a libertação daquele filho, a cura de uma enfermidade física, né? Você não está recebendo. Por que você não está recebendo? Porque ainda existe alguma coisa que está impedindo, mas a tua fé, ela não pode ser diminuída. A sua fé, ela tem que ser aumentada cada dia mais. Você precisa entender que no mundo espiritual existem legalidades que impedem que nós damos, que impedem nós de recebermos as nossas bênçãos. E você, como é inteligente, entende que você precisa detectar essa legalidade. Ou seja, quando Satanás foi lançado lá de cima para baixo, ele passou a crer que em um determinado dia, que nem ele não sabe, nem ninguém sabe, nem o filho sabe, Jesus, filho de Deus, o Deus vivo, irá dar a ordem ao filho dele, e as nuvens irão se abrir, e o filho do homem irá aparecer. Ou seja, Satanás tem fé que ele sabe que naquele grande dia nós vamos subir e ele vai ficar. Ou seja, não sei como se detecta a fé de Satanás. Ou seja, ele crê. Se ele crê, ele tem fé. Ele sabe. Se você sabe, é porque entende que uma hora vai receber. Ou seja, uma hora significa esta hora que eu estou falando aqui, ela significa a fé. Essa hora significa aqui na língua portuguesa, em algum momento. Eu estou falando também hora. A hora que você vai receber. Que dia foi? Agora eu estou falando na hora que. Que dia será? É a hora do relógio. É a determinada hora. Hora essa. Foi no dia 25 de dezembro de 2025. Né? Foi a data que nós comemoramos no Natal. E aconteceu o quê? Hora. Que dia? Hora do relógio. Tempo determinado. Mas esta hora que nós cremos aqui, que eu estou falando, é a hora em que nós não sabemos. Nós não podemos dizer nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem irá aparecer. Mas nós precisamos crer que ele vai voltar. Nós precisamos crer que ele vai aparecer. Buscar quem, missionária? Eu e você que cremos. Hora esta agora que só se determina pela fé. Que ele vai voltar, ou seja, que ele fará esta hora é futuro, não sabemos. Você está entendendo, estrela? O quão maravilhosa é a palavra do Senhor? Vamos lá. Os dois mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você está entendendo que palavra maravilhosa?
Desculpa, Estrela, vamos lá. Aqui Abel, o que aconteceu com Abel no versículo 4, olha, e por ela, depois de morto, ainda fala. O testemunho de Abel, a palavra de Deus dá testemunho dele até os dias de hoje. Você está entendendo? Ah, mas por quê? Por causa da oferta dele. Satanás, usando o irmão dele, se atentou para a oferta que ele dava. Era a oferta, não é o quanto você dá. É como você oferece essa oferta. Ela é pouca, ela é muito. Nós vamos aqui fazer jus à oferta da viúva, que colocava lá a oferta dela todos os dias. Vamos botar aqui todos os dias, né? Que ela ia ao culto, ela colocava lá a oferta dela. A oferta que ela não tinha. Ela nem via os resultados. Ela não tinha, mas ela colocava. Ela poderia não colocar, mas até hoje nós podemos fazer aqui uma comparação. A oferta dela foi a maior oferta que Deus recebia. E aqui a oferta de Caim, de Abel, o levou à morte. Por quê? Porque Satanás se atentou. Satanás sempre, presta atenção, aqui desceu quentinha. Oferta. A nossa oferta é o nosso dízimo, a nossa oração, o nosso jejum, o dinheiro também. Um presente que você dá para tua pastora é uma oferta de agrado. Você está agradando, você está ali abençoando ela com um presente, com um mimo, pelaquilo que ela ora. Por quê? Porque você é ovelha daquele rebanho e você tem uma liderança. Então essa liderança, você ficou feliz, você deu um mimo, oferta. Tudo que nós oferecemos é sacrifício a Deus. Em virtude da nossa fé, é o que nós não vemos, mas você oferece. Então Satanás, ele fica furioso com as suas ofertas. Ofertas essa que você oferta. Por quê? Porque você crê no Senhor. Quando você devolve o que é de Deus, o dízimo, quando você oferta, tudo isso é sacrifício. E quando você decidiu servir a Deus verdadeiramente, oferta. Quando você oferta, a fé é o sacrifício, porque você precisa ter fé para agradar a Deus. Ou seja, você está entendendo, Estrela? Está descendo quentinha. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Vamos para frente que você já vai entender. Satanás, ele odeia crente que ora. Você sabia que só com a sua oração e fidelidade a Deus, um dia Deus vai resolver esse teu problema financeiro? Um dia Deus vai libertar esse seu esposo? Um dia Deus vai trazer a sua mão as bênçãos que você tanto espera e hoje no momento você só clama? Hoje, por exemplo, a missionária Vitória já ora e agradece por coisas que ontem eu orava. A minha libertação sobre a dependência química. Ou você pensa que quando eu estava lá eu não cria que um dia Deus ia me libertar? Claro que cria. Você pensa que eu não tinha certeza que Deus tinha um ministério na minha vida? Eu não tinha a visão ainda, mas eu já cria que era por algum motivo que Deus tinha me levado, me permitido o vale de ossos secos, ao qual ele pegou Ezequiel e disse, 1 ou 2 se eu não me engano, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ali Deus estava me colocando em pé e estava falando comigo. Quantas vezes eu cheguei na frente da casa de prostituição, eu sabia o que eu estava fazendo lá, mas eu não conhecia a palavra, e eu dizia, meu Deus, aqui ninguém nunca vai se converter. Meu Deus, olha, eu não estava nos caminhos do Senhor, mas eu via o agir de Deus na minha vida, mas eu não cria. Olha só, que palavra importante e maravilhosa. Eu não cria que Deus, mas é claro que Ele alcança. Quando eu comecei a voltar aos caminhos do Senhor, bem fraquinha, Deus me deu uma visão deste canal. E aí Deus começou a ministrar na minha vida. E pela fé eu comecei a te ver, Estrela. Pela fé eu comecei a acreditar. Foi aí que Deus, pela palavra, me levou até Ezequiel 37. E Ele disse a Ezequiel, e automaticamente nós lendo a palavra, Ele também está nos dizendo, pode esses ossos reviverem? Ele já sabia da resposta que Ezequiel daria, mas ali nós vamos entender o quanto nós precisamos, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo falando em línguas, tendo dons de profecias, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo uma diaconisa, ou mesmo sendo um porteiro, nós precisamos aqui reconhecer a nossa pequenez
e a nossa dependência no Espírito Santo de Deus. E aqui Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. Olha que coisa maravilhosa, olha que palavra maravilhosa. Senhor, tu sabes. Por quê? Porque Deus, ele sabe que nós sabemos que só ele faz, só ele acontece em nossas vidas, mas ele está medindo o tamanho da nossa fé. E hoje a palavra do Senhor é sobre a fé. Veja bem, aqui no versículo 5 está escrito: pela fé Enoque foi transladado. Pela fé, olha só, veja bem, transladado. Enoque, ele não passou pela morte. Ou seja, naquele grande dia, se eu e você estivermos vivos, ao qual o dia e a hora ninguém sabe, pela fé nós cremos, pelo fundamento da fé, que é as coisas que não se vê. Nós cremos que Jesus descerá nas nuvens e fará o que, igreja? Buscar a noiva que está preparada para subir. Então nós cremos, é pela fé. Então nós seremos o quê? Arrebatados, transladados, como foi Enoque. Ou seja, não passaremos pela morte. Você está entendendo? Você que estuda a palavra, leia mais, que eu sei que tu gosta de Bíblia. Vamos lá. Olha aqui, ó, transladado, para não ver a morte, e não foi achado. Quem ficar aqui naquele grande dia não vai nos encontrar nem rastro, porque pela fé nós estamos construindo cada degrau. Ora hoje, constrói o teu degrau de amanhã. Ora hoje e constrói o teu degrau de amanhã. Jejua hoje e constrói o teu degrau de amanhã. E assim você vai construindo pela fé aquilo que você almeja alcançar, a cura, a libertação sobre os demônios, essa pombagira que não deixa você sair das noites, esse Exu que não te tira da esquina vendendo drogas, esta pombagira que não deixa você corrigir o teu lar e colocar as coisas nos seus devidos lugares, esses Exus mirins que estão agindo na vida do teu filho, que você não consegue expulsar e nem repreender, porque você não se coloca na presença do Senhor. Satanás, ele sabe que você não tem mais fé. Satanás, ele sabe que você está desmotivado. Mas se você começar a buscar a face do Senhor, a presença do Senhor pela fé, você vai receber as coisas que estão reservadas para aqueles que crêem. Você está entendendo, estrela? Vamos lá. E não foi achado, porque Deus o transladara. Deus vai nos transladar. Ninguém aqui nessa terra que ficar aqui gritando e procurando um crente dentro das igrejas para lermos juntos a palavra. Não, a hora é agora. Se converte, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você está vendo, estrela? Visto como antes sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Por quê? Visto que sua transladação, o Deus fez aquilo com Enoque porque se agradara. Então transladara. Quando ele se agradara é no passado. Ele se agradara é no passado. Então ele olhou e viu: e meu servo vai ser transladado. Presente. Futuro, nós aqui estamos vendo que ele foi transladado. Você está entendendo? Presente, passado e futuro. E você está fazendo o quê? No passado você não cria, agora você crê. Se você crê, você tem fé. Se você tem fé, vai acontecer que? E aconteceu o quê? Aconteceu na vida da Mariazinha. Aconteceu o quê? A irmã lá alcançou a cura. Você está entendendo? Vai acontecer o grande avivamento futuro. Quando acontecer o avivamento, muitas coisas vão acontecer. O avivamento se trata de muitas coisas. Deus vai avivar a igreja. A igreja é quem? Eu e você. O avivamento dentro da sua casa vai acontecer em todas as áreas. Por quê? Porque a fé alcança isso. A fé alcança a cura. A fé alcança a transformação. A fé liberta dos vícios. A fé tira da prostituição. A fé liberta da pornografia. A fé faz muita coisa. Mas jejum e ora, crente. Constrói degraus. Constrói reserva. Enche teus potes de reserva de oração, lágrimas. Na presença do Senhor. Para você ser transladado naquele grande dia. Porque tudo que Ele fizer na nossa vida, Ele faz se Ele quiser.
mas nós temos fé e vamos continuar buscando. Olha só, o testemunho é que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Deus nem olha. Tu tá sem fé? Tu tá sem fé? Deixa eu te falar. Tu tá sem fé? Esquece. Vai de mal a pior. Agora, se tu tem fé, mostra pra Deus que tu tem fé. Começa a orar. Começa a clamar mais. Começa a jejuar mais. Mais estudo da palavra. Isso se cabe pra mim também. Porque às vezes a missionária também, meu Deus, a caminha gostosa, quentinha me chama e eu vou pra cama. Mas quando eu vou ali pra cama, eu já levo o celular, eu já ouço uma palavra. E quando eu começo a me dispersar com outras coisas que não é a palavra de Deus, com vídeos, eu saio, eu digo, o sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus, ela é prioridade em nossas vidas. A palavra de Deus, ela é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela corta de dois gumes, entra nas nossas juntas e medulas. Tenha fé, tá com fé? Agradece, tá com fé? Já agradece, porque hoje a missionária já agradece por coisas que ontem eu orava. E Deus tá se agradando, sabe por quê, Estrela? Deixa eu te contar uma visão que Deus me mostrou. Eu chamo vocês de estrelas e você que assistiu o vídeo até aqui, declara lá nos comentários, Deus se agrada. Para eu saber que tu chegou até o final, até aqui. Então, eu tava numa visão e eu sempre fico. Deus me deu uma visão quanto a este canal, como vocês já sabem, já contei em outros vídeos, e Deus chamava vocês de estrelas. Ou seja, eu também. Deus chamava vocês de estrelas. E quando eu tive a discernimento desse canal, eu comecei a ter fé, porque eu comecei a visualizar o projeto. Deus está falando, Estrela. E daí ficou essa palavra na minha cabeça, estrelas, estrelas. E até então eu não sabia, eu não estudava a palavra muito. E daí eu fui pesquisar significado de estrelas. Veio para mim o chamado de Abraão. E eu fui ali ler. Gente, que coisa maravilhosa. Deus falou para Abraão contar as estrelas. E assim as areias do mar. E assim eu fui pesquisando e fui chegando. As estrelas incontáveis. Ninguém consegue contar as estrelas. Então este foi o número que Deus me deu para vocês. E aí eu falava assim, todo mundo chama a noiva do Cordeiro de irmãos, amados, irmãs, queridos, queridas. Não que eu não chame. E aí eu falei, eu vou chamar de estrelas. E comecei a chamar vocês de estrelas. E muitas pessoas aqui perguntaram o porquê que eu chamava vocês de estrelas. Porque foi Deus que chamou, não foi eu. Deus me deu a visão e disse, quando olhares para o céu e contarem as estrelas, e vai ser ele, Deus me deu um número, quando chegar o dia do número, eu vou trazer novamente esse testemunho aqui, Deus me deu um número, e esse número vai ser o meu tempo e o teu tempo na nossa história. E daí eu fiquei com isso na minha cabeça. E quando eu comecei novamente agora o canal, eu voltei chamando vocês de estrelas, pode observar. Então, esses dias antes de ontem, eu tive uma visão. E eu tive uma visão do céu. E eu via o trono. Nessa visão, eu tinha ministrado em um evento. Eu não vou dizer aqui o nome do evento, porque eu não sou enxerida. E Deus, eu estava entrando para ministrar nesse evento e entrou uma outra missionária muito querida, muito poderosa, usada por Deus aqui, que hoje mora em São Paulo. E aí, eu ministrei nessa visão, estava cheio. E é um evento mundial que acontece. E aí, eu saí, quando eu coloquei a minha Bíblia, glória a Deus, aleluias! Eu coloquei a minha Bíblia no banco e o meu lencinho e fui me sentar. Nessa visão eu estava suada. Eu tinha acabado de ministrar para muita gente, 1000 pessoas. E aí eu olhei quem ia ministrar e era essa missionária. Só que o trono dela, eu ministrei aqui na horizontal, junto com vocês, né? Como eu estou aqui com vocês, na horizontal. Quando eu fui sentar aqui, eu olhei. Eu cumprimento a igreja, a amada igreja com a paz do Senhor. Eu olhei para ver quem ia ministrar. Só que eu já olhei, ela já estava na horizontal. E aí eu olhei, ela estava num trono. E era lá em cima. Só que era lá em cima. Mas era a missionária que ia ministrar.
Eu vou até falar aqui o nome dela. O nome dela é Cleide Martins. Ela ministra muito no Facebook. Aí, até falei o nome. Aí eu olhei, ela tava lá em cima. Mas eu falei, nossa, mas por que o altar dela tá lá em cima? Nessa visão. E aí, ela ficou meio que assim, a imagem dela, e ela olhou para baixo e falou para mim assim, ei, eu gostei muito das estrelas, viu? Ou seja, Deus, ele confirmou mais uma vez que eu posso chamar vocês de estrelas. Ele escolheu você, ele te chamou como uma estrela. E daí quando ela disse para mim, eu gostei muito das estrelas, viu? Significa alto brilho. Estrela significa alto brilho. E ela olhava para mim. Aquela palavra foi especificamente. E eu falei, obrigada. Eu tava ali, eu falei, meu Deus, a Cleide gostou das estrelas. Ou seja, ela é uma serva do Senhor. Ela passou por muitas adversidades. Ela passou por coisas aqui na área física, com o paizinho, estávamos juntas. E Deus testifica a nossa fé. Então ali, o trono, o altar que ela estava, olha só, o altar que ela estava não era na horizontal como eu tinha acabado de ministrar. Ou seja, eu estou aqui na terra ainda, mas Deus mostrou ela ministrando nesse mesmo evento, que esse evento é assim, gente, é um evento mundial, e lá a gente não consegue contar as milhares de pessoas que passam por lá, e lá é um evento de missionários, missões da última hora. Então eu olhei para cima, ou seja, Deus usou a imagem dela como uma pessoa que testifica missões. A visão era de missões, e ela estava num trono, ela estava sentada. Então, ela faz missões como eu. Então, ela estava sentada. Quem está sentado no trono, estrela? É o Espírito Santo de Deus. Então, Deus usou a imagem dela para testificar as missões e disse sobre vocês, as estrelas. Ele disse, ela dizia, estrela significa alto brilho. Eu disse, meu Deus, a Cleide tá me falando que gostou, que legal. E fiquei ali feliz, ouvindo a palavra. Ela nem iniciou a palavra, eu me acordei. Ou seja, a gente não ministra dentro dos eventos sentados. Quem está sentado no trono e olhando para baixo é o Espírito Santo de Deus, com os olhos dele atentos à nossa oração, à nossa fé, com os olhos atentos como chama de fogo, recebendo o aroma da nossa fé. A nossa fé tem cheiro suave porque ela vem acompanhada de jejum e oração. A fé sem obras e sem atos, ela é vazia. Então, ou seja, Deus, ele confirma a nossa obra, estrela. Deus, ele confia o que ele está fazendo aqui. Recebe que é de Deus, a unção de Deus para fazer missões. Recebe tudo que Deus tem para te dar. Deus, ele está testificando esta obra na minha e na sua vida. Ele está testificando esta obra. Missionários da última hora. Você é um missionário. Você trabalha, vai levar cura e libertação. Mas eu não trabalho. Vai trabalhar. Se Deus está te levantando neste tempo, é porque você vai trabalhar, é porque você vai fazer a obra, é porque Deus tem um compromisso com você. Ele já te escolheu. Não é você que vai aceitar Jesus, é Ele que já te aceitou quando Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ou seja, para você ser transladado, para você ser arrebatado, para você participar do grande evento da história, você vai ter que se converter verdadeiramente e ter fé, porque Deus vai testificar o teu chamado, estrela. Deus está feliz com as nossas palavras. Deus está feliz com a nossa busca. Deus está feliz com tudo aquilo que estamos fazendo para agradar o nosso Deus. Vamos agradar o nosso Deus, igreja. Olha aqui, ó. Olha a parte B do versículo. Porque é necessário que aquele que se aproxima, se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele se agrada de quem crê nele, busca ele com fé. Por quê? Porque vai ter recompensa. Ei, glória a Deus e
aleluia. Quando eu falar glória a Deus e aleluia, você responde aí na tua casa, aleluia, glória a Deus. Tá entendendo, estrela? Por quê? Porque ele é galardoador dos que o buscam. Você está entendendo, estrela? Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai, porque ele está perto a volta de Jesus, estrela. Está perto o grande encontro da história da humanidade com o noivo que vai vir buscar a igreja dele, ok? Fiquem com Deus, estrela, porque Deus, ele é maravilhoso e o diabo não presta. Eu quero te agradecer por você estar todos os dias aqui. Compartilha esse vídeo com mais alguém, deixa seu like, não esquece de deixar o like, hein? Escreve nos comentários estrelas para eu saber que você já chegou até aqui mais à frente no conteúdo, para você entender que você é um escolhido do Senhor. Vai declarando que você é uma estrela de alto brilho que vai se encontrar com o Senhor. Amém? Por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.